Saiu o ranking atualizado de facilidade de fazer negócios, que mede quais são os melhores países para fazer negócios em todo o mundo e, claro, atrair dinheiro, empregos e mais um monte de coisa. E o Brasil caiu 15 posições. Aí você me pergunta, mas como é que é possível? Calma, eu vou explicar, e especialmente 4 critérios que são medidos que o Brasil vai muito mal e que prejudicam especialmente a população mais pobre no Brasil. E que inclusive ajudam, né, a manter empresas que estão já crescidas no lugar delas, porque evita que competidores entrem. Mas antes de tudo, eu preciso pedir para você dar like no vídeo e se inscrever e ativar o sininho lá para você receber as notificações e tudo mais. Ou você pode se inscrever no nosso Sparkle também, o link vai estar lá na descrição e tudo mais, para você ver, porque daí ele notifica as coisas certinho, é bem legal. E também, no fim do vídeo, eu quero explicar para você sobre um browser, né, explorador de internet, que você pode usar e ganhar Bitcoin enquanto você usa ele. Não que você vai ganhar, tipo, uma grande fortuna, mas ganha uns troquinhos lá. E agora ele tá funcionando melhor no Brasil também. Mas vamos lá pro tema, vai. Recentemente saiu o ranking de facilidade de fazer negócios feito pelo Banco Mundial, que é uma diretriz, digamos assim, uma guia. Não quer dizer que o 6º lugar é insanamente melhor do que o 12º. Às vezes a diferença são uns pontinhos, então é bom você ver os dados quebrados e tudo mais. Mas é uma guia geral de uma coisa que é o seguinte, aonde que gerador de emprego vai ser bem tratado. Porque existe uma regra internacional, não falada, né, mas que é lógica quando você entende, que é o seguinte, quem gera emprego vai onde é bem tratado. Eu te falo assim, ó, tô 50 milhões de reais na sua mão, agora. Você vai ficar no Brasil ou sair? E se você for ficar, você vai de fato abrir uma empresa e gerar emprego, ou você vai tacar isso em tesouro direto? Você vai colocar num fundinho lá, ficar quieto só ganhando aquele dinheirinho? Você não vai abrir uma empresa, convenhamos, certo? E se você fosse pegar esse dinheiro, pra onde que você vai? Eu chutaria um país que tá ali no top 30 da facilidade de fazer negócios. Não que você saiba, você provavelmente vai falar algum país, por acaso ele tá lá. Por que que esse país é desejável? Provavelmente porque ele é muito mais rico. Por que ele é muito mais rico? Porque é muito fácil fazer negócios, gerar empregos, gerar tecnologia, gerar um monte de coisa lá e a galera vai pra lá. Dinheiro, investidor, inovador, empregador, vai onde ele é bem tratado. E o Brasil maltrata. Nós caímos 15 posições, de 109 para 124. Parabéns. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você pode falar, mas Rafael, reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica, etc. Pois é, a medição é feita de maneira geral no começo do ano, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem que lembrar disso porque, assim, o interior do Brasil vai ser muito pior do que isso, porque São Paulo e Rio de Janeiro tem uma infraestrutura muito melhor. Apesar de todas as críticas do Rio de Janeiro, ok? Mas São Paulo, por exemplo, certo? Então, isso aqui a gente não tá falando do cara que tá abrindo uma lanchonete no interior de Rondônia. Certo? A gente tá. Ou o cara que tá produzindo um queijo artesanal no interior, lá na área estourada de Minas Gerais, onde a cidade tá completamente quebrada porque o Pimentel fez aquelas mutretas lá quando ele era governador de Minas. Certo? A gente tá falando de São Paulo, ok? Mas foi medido no começo do ano, ou seja, não tinha entrado ainda a reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica, etc. Mas é um retrato adequado do que, no mínimo, né, o empreendedor paulista e do Rio de Janeiro vai enfrentar. E se você juntar as duas cidades, dá mais ou menos 10% da população brasileira, um pouquinho menos. Se você juntar a área da região metropolitana, que faz muitos negócios com a cidade, você vai para muito mais. Mas, assim, não é um grande retrato do Brasil no geral, mas é um retrato do que 10 a 20% da população passa na primeira metade do ano, né, antes dessas coisas entrarem, e reformas também demoram um pouco para, pegarem, né, a MP da Liberdade Econômica passou agora, mas prefeitura vai continuar cobrando alvará e continuando a cobrar mais um monte de maluquices, então vai demorar para isso ter um efeito real. Então, não é tão distante do que a gente está enfrentando agora em outubro, isso que foi medido lá no começo do ano. E o que chama atenção, como eu falei lá no começo, são 4 indicadores, que é a dificuldade de construir, a dificuldade de obter eletricidade, a dificuldade de registro de propriedade e, claro, a dificuldade de você declarar os seus impostos. Não é a carga tributária, é a dificuldade de você pagar. Não é a quantidade de você ser roubado, é o quão complexo é o assalto. Ok? Então vamos lá, primeiro, construção. Isso afeta a população mais pobre porque, primeiro, o Brasil está em 170 de 190 países, um dos piores do mundo em termos de conseguir todas as permissões para fazer uma construção. Isso prejudica os mais pobres porque, assim, quando você tem uma empresa de construção grande, você é uma empresa grande e tudo mais, tem um monte de engenheiro, advogado, etc, para fazer todos os trâmites, ou você tem até uns políticos no bolso mesmo, você conhece os caras, aí você voa, beleza.
Agora, imagina alguém que tem uma pequena produção de gado leiteiro no interior de Pernambuco e o cara quer expandir um pouquinho e construir algumas coisas. Esse cara vai sofrer. Vai ser difícil. Imagina alguém que está querendo abrir... cara, vamos pegar alguns dos CNPJs mais comuns do Brasil. Lanchonete, cabeleireiro, loja de roupa, mercearia. Tá querendo abrir e construir uma dessa em alguma cidade de pequeno a médio porte por aí. Vai ter várias dificuldades, vai ter vários custos, vai ter vários incômodos. Vai ter que pagar uns subornos. Você nunca... Se você tá nesse meio, você vai ouvir histórias. É impossível não ouvir. E vai ter um ponto até de repressão política nisso. Porque daí um vereador, um prefeito, até em nível estadual, né, governador, etc., pode usar isso como chantagem. Falar, você não vai apoiar meu cara? Não vai votar no mesmo, não vai doar porque é o que eu falei? Vamos ver como é que tá em dia se o sistema de sei lá o que da rebimboca, não sei o que da planta do teu negócio foi feito certo, que de repente a gente embarga o teu negócio e fecha por um ano, né? Isso é pesado. Empresas grandes conseguem passar voando. Empresas pequenas e médias até mais fácil, mas empresas pequenas, as micro... mas tá simplificado abrir uma empresa. Sim, mas você ainda vai ter que construir o negócio, ou vai ter que alugar um lugar, e esse lugar vai ter todo o encarecimento de todas essas dificuldades. Ou vai ter uma oferta menor de imóveis, o que sobe o aluguel e prejudica quem precisa alugar para abrir um negócio. Efeito vai ter. Alguém vai pagar esse custo. E isso vai ser, claro, repassado em custos para o consumidor. As pessoas esquecem muito facilmente de como isso percula na cadeia. Segundo, eletricidade. Gente, indústria, né? E a gente tá falando de Rio de Janeiro e São Paulo, e a gente tá em 100 de 190 no mundo. E assim, energia é energia, né? Não existe eletricidade gourmet. Certo? Você vai trazer uma indústria pro Brasil, você vai olhar custo de energia. Mas vamos olhar no Paraguai também. É muito mais barato. Sayonara, meu amigo. Vou botar a indústria lá. Não é à toa que o Paraguai roubou tanta indústria do Brasil. Indústria é um negócio que gera emprego de alto salário, agrega valor pra caramba. E aí? Vamos perder elas. A gente vai perder ela para outros países, a gente vai perder investimentos, ou quem opera nisso vai pagar mais caro. E aí, enquanto isso que acontece, tem um monte de gente querendo empatar a privatização de rede elétrica, não tem basicamente nenhuma entrada de competição em setor de energia elétrica, passa muito por crivo estatal, ou seja, vai ter um governador ou um presidente dizendo se ele gosta desse ou daquele grupo. Teve as intervenções da Dilma lá, que a gente tá pagando essa conta até hoje. E agora, para ajudar tudo, a ANEEL resolve colocar imposto em painel de energia solar. Que é justo o que você pode ter alguma independência e falar, não, tá bom, eu ponho aqui. Não. Pagar impostinho aí, né? Registro de propriedade. Cara, isso é básica, velho. Isso é básica. Libertarianismo é propriedade privada, certo? Acesso à propriedade privada é uma coisa fundamental. Não ter acesso à propriedade privada... Cara, como é que você vai construir como é que você vai começar alguma coisa? E isso não é assim... o grande latifúndio... Eu tô falando assim, cara... Como é que alguém que tem um terreninho lá no interior de... Cara, você nem precisa ir pra uns estados muito estourados, certo? Como é que alguém que tem um terreninho lá no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, que tá na família há 100 anos, mas que tem disputa, como é que ele vai provar que aquilo é dele? Cara, o que tem de disputa nisso? Esse aqui não, porque não sabe... O que tem de fraude cartorial? E aí você tem um monte de gente aí, pequenos produtores, pequenas famílias, muitas vezes subsistência, que não consegue provar que aquilo que é dele, é dele. Por quê? Porque o cartório não funciona, porque teve fraude, porque é terra do Estado, que ele não pode pegar pra ele, que seria o certo, segundo um libertário, certo? Cara, é uma porcaria. Tipo, eu literalmente moro na frente de um terreno que teve fraude de registro. E eu tô num lugar bom de Curitiba, tá? A gente não tá falando de um lugar estouradão. A gente tá falando do interior da Bahia, por exemplo. Não. A gente tá falando aí do interior de estados no Nordeste. A gente não tá falando em lugares onde tem coronelismo e o cara chega e fala, isso aqui é meu. Não é? Pau. A gente não tá falando desses lugares. Tô falando de uma das melhores capitais do Brasil. E tem esse problema. Se pobres não conseguem ter acesso a registro de propriedade, a provar que o que é dele, o que ele tem? O que ele tem para começo de conversa? E é ridículo, a gente tá em 133 de 190. E claro, e aliás, antes disso, e aí que é legal você ver certas ações. Não tem nada de bom que eu consiga desejar pro Temer, eu acho. Mas uma coisa legal que ele fez foi dar registro de propriedade para uma porrada de gente que era agricultor e estava preso no MST.
que não conseguia ter acesso às propriedades que ela passava pra ele. Ele falou, não, tá aqui o registro, tô. É teu, essa propriedade aqui é tua. Agora você não tá mais preso, como se fosse um feudalismo, a essa organização. Ela é tua, você tem independência, agora você pode ir tirar crédito ou vender isso, ou fazer o quê? Você não tá subordinado a outros indivíduos. O Zema, uns meses atrás, lá no Minas Gerais, foi também entregar título de propriedade para algumas pessoas muito pobres lá no norte de Minas, que é muito mais pobre. Pra quem não sabe, né? Sul de Minas muito mais rico, norte de Minas muito mais pobre. Falar entregar terra. É teu. Não tô nem dando, tipo, pegando de alguém. Eu só tô dizendo que isso aqui que é teu mesmo. Agora você pode, tipo, pôr uma casa em cima, sem se preocupar que alguém vai tirar isso de você. Cara, isso é básico, bicho. E o Brasil falha feio. E por último, impostos. O Brasil é o 7º pior país em termos de complexidade da carga tributária, em termos de complexidade de declarar os seus impostos. Eu não tô falando de carga tributária, não tô falando do quanto você é roubado, tô falando do quão complexo é o assalto em primeiro lugar. Cara, 7º pior volta a um negócio que eu vivo falando. Reforma não adianta. Se o Brasil fizer uma reforma tributária, a gente sai de um dos piores para quase ruim. Se você melhorar um pouquinho ainda, você vai ser ruim. Cara, isso não resolve. Você vai querer investir em algum país, você não vai falar assim, tem um aqui que ele saiu de 184 e foi para 130 em termos de dificuldade. Tá, mas quem que tá no top 10 mesmo? Você não liga, bicho. Você sabe que times esse ano que saíram da Série D pra Série C no Campeonato Brasileiro? Não, porque ninguém liga. A não ser que você torça pra eles, enfim, mas ninguém olha pra isso. A galera olha pros melhores. Então você fazer uma reforminha, ou você fazer até uma reforma ousada, não resolve. O sistema tributário no Brasil precisa de uma demolição. Enquanto isso, você tem a Estônia lá fazendo propaganda que eles têm o sistema tributário mais competitivo da OCDE. Ou mais. Não é assim, a gente tá no top 10. A gente é quase ruim. Ou melhor. Você quer o melhor? Tá aqui. Feito. Vem. E ainda assim a reforma tributária vai ser atrasada. E mesmo que passasse, ainda tem a transição e tudo mais, e ainda assim tava mexendo só um setorzinho ali. Depois tem todo o resto da complexidade que a gente tem. É triste, isso precisa ser resolvido. Estão fazendo alguma coisa? Estão trabalhando. É bom ver que no mínimo não estão fazendo nada. Mas assim, o núcleo a entender aqui é que se isso aqui melhorar uns tanto, ainda vai ser ruim. Não é pra gente estar discutindo assim uma reforminha, vamos mudar isso aqui, vamos digitalizar esse lado, vamos fazer isso aqui, vamos cancelar esse selo, vamos tirar essa exigência. Não, isso não resolve. Isso não resolve. Não vai pegar um time de Série D e falar, vamos só trocar um zagueiro, aí voa. Não! Não é assim que funciona. A gente precisa de uma coisa muito mais profunda, a gente precisa de ideias radicais. E não é o que eu tô vendo. Isso é preocupante. Mas pra gente terminar falando de alguma coisa boa, deixa eu explicar pra vocês o Brave, que é aquele browser que eu falei no começo, que se você usar, você consegue ganhar Bitcoin passivamente com ele. Como é que funciona isso? Se você quiser instalar, vai ser o primeiro link lá na descrição do vídeo, você vai lá, clicar, você consegue instalar o Brave. O que ele faz? O que ele faz é tirar anúncios de anunciantes em maneira geral e colocar os dele, e ele remunera quem produz o conteúdo e quem assiste o conteúdo. Porque hoje você assiste ad de trouxa, basicamente. Você não tá ganhando nada por isso. O Brave fala, cara, já que você tá, né, sendo parte da relação, vamos te pagar, né, pô? Então você usando ele, você vê os anúncios e você recebe parte do dinheiro que foi pago por aqueles anúncios. Você vai ficar milionário? Não. O que eles calculam é que você vai conseguir algumas centenas de reais, talvez, por ano. Mas assim, dá uns 2, 3 churrascos, né? E se você é um produtor de conteúdo também, é muito bom, porque ele também remunera você que produziu o conteúdo. Então, o meu canal aqui do YouTube é remunerado, mesmo que um pouquinho. Eu ganho, um pouquinho no mês, né? Quando você junta no ano, dá agora... Dava antes uns 1.000, 1.500... Entre 800 e 1.000 reais por mês, as primeiras vezes que eu divulguei. Só que daí vários de vocês começaram a usar, eu notei que os números mudaram. Então, agora tá dando mais pra, tipo, 2.500 reais por ano que eu ganho como produtor de conteúdo nisso. Mas, cara... né? Alguém vai ficar milionário? Não, mas... porra. E além disso, o Brave também protege a sua privacidade, ele reduz muito o quanto você é rastreado e também ele é putamente leve justo por causa disso, porque como ele tira outros ads e ele reduz a quantidade de coisas rastreando você, ele tem menos coisas para carregar, então ele é muito mais leve e muito mais rápido, não é que nem outros browsers, né, Chrome, basicamente desenhados para espionar você.
Então ele é muito mais simples, nesse sentido é um browser muito melhor, então você consegue usar isso. E também ele tem um sistema de gorjetas por dentro, que você pode dar uma gorjeta para um site, alguma coisa, um negócio bem legal. Eu acho isso legal porque aumenta a adesão de Bitcoin, bom, você ganha o Basic Attention Token, mas quando você saca ele, você pode automaticamente converter para Bitcoin, então muda nada, né? Efetivamente a mesma coisa. Mas aumenta a adesão ao Bitcoin, aumenta a adesão a criptomoedas, faz com que as pessoas se envolvam mais nessa economia, tenha alguma coisa acontecendo já, e também, cara, é legal a noção de que você vai ganhar alguma coisa por ver anúncios, né? Não vai só ficar perdendo seu tempo de pato. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.